E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, estamos novamente aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Deus possa nos amparar na tarefa de hoje, que é o estudo do livro Nosso Lar. E nós estamos dando continuidade ao capítulo 30, cujo título é Herança e Eutanásia. No último programa, nós estudamos, e lemos o encontro da Paulina com o pai dela, que se encontra nas câmaras de retificação. E esse pai, ele está muito desequilibrado porque ele não está muito chateado com o comportamento dos filhos, não é? Como o título diz, o dinheiro está envolvido na situação e a Paulina é a filha dele, que desencarnou antes dele, e vai lá consolá-lo. E ela tenta, de alguma maneira, tentar que ele perdoe o filho dele, o Edelberto. O filho leviano, mas ela diz que todo mundo na Terra encarnou, foi para aprender o verdadeiro amor espiritual. E ela começa a conversar com ele, dizendo que eles estão numa ligação muito grande de pensamento, porque ele pai, envia pensamentos negativos para a família e a família devolve para ele, não é? Mas nós vamos comentar um pouco mais sobre essa ressonância de pensamento que está acontecendo aí, com ele, e com a família. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então nós vamos começar a reler, porque a gente já leu no programa passado, mas como a gente precisa, de um gancho para falar um pouquinho mais sobre essa repercussão do pensamento dele com a família e da família para ele, então vamos começar a reler a partir do parágrafo 20. E começa assim: perdoe Edelberto, papai. Começou bem, com o verbo perdoar. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento, porque o pai já tinha dito para ela que ele não era nada filho dele, que ele, e ao que parece, era um filho adotivo realmente, porque antes ela diz que se ele entrou na família foi com a permissão de Deus, mas o pai não quer saber disso não. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. E aí a gente vê que esse espírito, a Paulina, ela já é algo bem equilibrado, ela já tem um comportamento adequado para comparecer, visitar a família sem se perturbar. Porque enquanto a espiritualidade superior percebe que as pessoas recém-desencarnadas ainda não estão equilibradas, elas não permitem a visita à casa. A gente sempre comenta aqui o episódio que está no livro Sexo e Destino. É o Sexo e Destino da Dona Beatriz? Ela não tem permissão para voltar em casa, porque ela desencarnou de câncer, ela estava muito bem, mas ela começa a insistir, os mentores dizem que não, mas ela vem assim mesmo. Quando ela chega em casa, que ela vê toda a situação modificada, o marido doente, o filho brigado com o pai, a casa abandonada, ela morre de novo, vamos dizer assim, entre aspas. Enlouquece. Ela enlouquece, é como se ela tivesse morrido de novo. Então, se essa moça, a Paulina,
ela consegue visitar a casa, como ela está dizendo aqui, ó. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. É porque ela é muito equilibrada. Porque é difícil a gente lidar na família quando acontecem situações conflituosas, aflitivas. A gente tem que pedir muita ajuda para não se perturbar também. E isso denota que ela já é um espírito algo avançado. E por isso ela também vai lá para perto do pai tentar ajudar e a interromper esse fluxo de ódio, de mágoa que está ocorrendo, não é? E aí a necessidade, deixa eu só fazer um parênteses aqui na questão do perdão também, né? Porque depois de das visitas que a primeira palavra que ela dirige ao pai é o verbo perdão, e que é tão difícil para todos nós ainda, né? Então, só lembrando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, em que Kardec intitula, bota o título de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são misericordiosos. E tem um trecho desse capítulo que é o perdão das ofensas, que é a instrução exatamente do Espírito Simeão, que é uma comunicação, ele coloca aqui, falando sobre Jesus, que Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Por quê? É o perdoar para que Deus nos perdoe, quando Jesus também coloca esses dizeres em que Allan Kardec também bota nesse capítulo, nos dizendo que, fazendo a seguinte pergunta: com que direito reclamaríamos nós o perdão das nossas próprias faltas se não perdoarmos aos outros? Então é uma questão sistemática, porque visando as reencarnações futuras, a nossa vida de espírito eterno, que são todas essas experiências que nós já passamos e que vamos continuar passando. Então a necessidade irrestrita, a obrigatoriedade nossa do perdão, que nós temos que começar a treinar isso, né? Em que até os espíritos respondem a Allan Kardec qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, já que fora dela não há salvação. É perdão das ofensas, indulgência, é o BIP, né? Benevolência, indulgência e o perdão. Então, o perdão das ofensas, porque há a necessidade nossa de treinarmos isso unicamente pelo fato de que isso vai nos trazer harmonia na nossa consciência, nos tirando do inferno futuro. Porque nós somos endividados perante a lei. Nós temos necessidade de perdão também. Então, se nós temos necessidade, temos que fazer isso pelo outro. Já começando com uma desculpa, com uma tolerância, sendo indulgentes. Isso é um treino diário, é o exercício físico de academia diário, vamos dizer assim. Exercício da alma. Da alma, exatamente, da academia da alma, né? Estou me referindo a isso, né? Fazendo uma analogia. Então é a disciplina que nós temos que nos habituar a ter. É a necessidade. Mas fulano eu não perdoo nunca. Como diz o meu sogro, nunca demora muito. Então, não é bem assim. A gente tem que treinar isso. É necessidade. Tem, porque isso só vai nos fazer bem. E sem isso, nós não vamos nunca estar naquele céu que nós já almejamos, naquele céu que é a consciência tranquila do dever cumprido, que é a fatalidade de todos nós. Então, é melhor que a gente treine, porque o caminho vai ficar menos pedregoso. Isso. Aí, continuando, ela está continuando a conversar com ele, explicando o motivo. Daqui desse leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distantes que esteja, porque ele está desencarnado, a família encarnado, mas o pensamento dele vai até a família e da família volta para ele. Aqui, o André Luiz não abre muito para explicar essa situação. Mas no livro Ação e Reação, no capítulo 5, quem quiser e quem puder depois dar uma olhada, e por isso até nós estamos repetindo a leitura desse parágrafo, porque não deu para falar no último programa sobre isso.
E eu fiz uma anotação importante. O André Luiz, nesse capítulo, que o título é Almas Enfermiças, Ação e Reação, capítulo 5, ele vai visitar uma colônia chamada Mansão Paz, e fora dos muros da colônia, né, na região mais perturbada em volta, existem algumas casas, abrigos, que ajudam espíritos que ainda não têm condição de adentrar lá a Mansão Paz. E o André Luiz vai visitar um lugar que se chama a Cabana de Orzil. É uma cabana, é um abrigo, cujo guarda lá que toma conta, a pessoa lá que toma conta desse abrigo, se chama Orzil. Ele era um ex-doente da mansão, se recuperou, se equilibrou e foi morar nessa cabana. Morar e trabalhar. Morar e trabalhar. Ajudar outros espíritos que ainda não têm condição de ir para a Mansão Paz, que estão aí. Eles têm várias casas, ao que parece, como a do Orzil. E quando o André Luiz entra na casa, ele vê algumas celas mesmo, com grades. Ele descreve isso. E uma delas, ele vê vê 3 homens. Mas um homem, né, em particular, lhe chama a atenção, que ele era vamos dizer assim, ele era um comerciante de sexo. Ele trabalhava num prostíbulo, né? Trabalhava talvez como dono, né? Ele que tomava conta lá das moças, lá do bordel. E ele está numa situação horrível. Ele está todo em chagas, ele está muito desequilibrado e ele ainda acha que é inocente. E aí o André Luiz vê toda aquela situação dele e mais tarde o Silas, que é um dos mentores do André Luiz nesse livro, que é um dos diretores da Mansão Paz, fala assim para ele sobre o pensamento. Recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à velocidade da luz. E lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Então a gente já vê por aí que os pensamentos, por isso que o pensamento do pai da Paulina alcança a família, porque vai mais rápido do que a velocidade da luz, e da família para o pai. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e traz-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então ele aqui explica melhor o que está acontecendo aqui com o pai da Paulina. Porque o pensamento dele viaja, né, que a gente já viu, com mais velocidade que a luz, passa, porque vai lá para a família, que também não gosta dele, e o pensamento volta para ele, mas volta carregado também da mágoa, de toda a situação da família. Então fica um circuito, ele manda raiva e recolhe raiva, manda raiva e recolhe raiva. Agora, se o contrário também é verdadeiro, porque a gente mandando coisas boas, vibrações boas, a gente vai receber, né? E se a gente teve um comportamento adequado, a gente vai receber esse de volta, não é? Toda a amorosidade, todo o carinho que a gente deu, toda a atenção. No caso lá da cabana do Orzil, esse, vamos dizer assim, a palavra é chula, mas eu não encontro outra, esse cafetão, porque era o que ele era. Quando ele mentaliza, porque ele está mentalizando, dizendo que ele só cuidava das meninas, ele, né, o pensamento vai lá, mas elas sabem, na realidade, quem ele foi.
e elas mandam para ele o pensamento carregado de mágoa, de ódio, que a gente sabe que não é... Essas pessoas que comercializam o sexo, elas muitas das vezes são violentas, são corruptas. Então é isso que a Paulina está dizendo: papai, vamos interromper com esse circuito fechado de mágoa, de ódio, porque isso está prejudicando o senhor, e ela vai contar agora o quanto isso está prejudicando a família. Ela diz aqui: daqui desse leito o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. Então, isso que a Teresa colocou da questão do pensamento. No capítulo 14 da Gênese, do livro A Gênese, nós temos o item, a questão dos fluidos, da natureza dos fluidos, Kardec coloca. Muito interessante e vem bem encaixar o raciocínio disso que ela está dizendo para o pai aqui, que a Paulina está falando. A Paulina diz aqui, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. Para eu envolver alguém em fluidos de amargura, eu tenho que pensar primeiro, foi o que a Teresa está colocando, né? Por isso que Jesus fala: vocês podem errar por pensamentos, atos e palavras, porque ninguém fala nem faz nada se não pensar antes. Eu fiz sem pensar, isso não é verdade, né? A gente não faz nada sem pensar, a gente pensa antes. E aí, no item 15 do capítulo 14 do livro A Gênese, da natureza dos fluidos, Allan Kardec coloca assim: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua, quer dizer, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Porque o ar traz o som. Quando você liga na Rádio Rio de Janeiro, sintonizou com a antena, veio para sua casa, o ar trouxe o som para nós. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Então, ele está dizendo que, sem medo de errar, os fluidos e ondas, raios de pensamento, eles existem continuamente, emitidos por nós. E a responsabilidade está aí, do que nós estamos emitindo. Isso que nós estamos lendo aqui do pai da Paulina, é o que ela está pedindo: perdoe. O senhor está envolvendo com os nossos fluidos de amargura. Por quê? O que ela está dizendo para nós? A gente está lendo a história dela com o pai dela, mas isso serve para nós, é claro. O que ela está dizendo para nós? Olha, perdoe, coloque pensamentos bons, de compreensão, de tolerância, e porque isso é responsabilidade de quem está emitindo isso aí. E aí, desse raciocínio, Allan Kardec continua. Ele aumenta mais o raciocínio, ele fala assim: a mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Então, toda vez que o que Kardec está dizendo? O pensamento que nós estamos criando, como a Teresa deu o exemplo do Orzil, ele está com o pensamento ligado naquilo que ele fez. Só que ele cria imagens fluídicas. Então, todos nós, no ato de pensar coisas maléficas, nós estamos falando aqui da questão do perdão, do pai da Paulina, da tolerância, nós não fazendo isso, nós estamos criando imagens fluídicas deletérias, que vão prejudicar alguém. E a responsabilidade é nossa. Por isso que Jesus fala: vós podeis errar por pensamento, atos e palavras. Aí Kardec, só o raciocínio de Kardec terminar, na Gênesis. Ele termina esse raciocínio desse parágrafo assim: tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo mate, que é o que o pai da Paulina quer fazer com o filho, o né? Edelberto. O Edelberto. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, quer dizer, ele não tem a arma na mão, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. Então ele criou uma imagem de algum objeto, de alguma coisa para matar o outro. Então aquilo foi criado no ar. E reproduz pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro,
tal qual se lhe desenrola no espírito. Então, gente, isso aí, a gente analisando bem, só esse trechinho aqui, o capítulo é excelente, capítulo 14 da Gênesis, a natureza dos fluidos. Kardec está dizendo para nós, está nos mostrando a realidade do que ocorre quando nós pensamos. É claro que se a gente for inverter isso, o pensamento do bem, claro que a coisa vai, né, totalmente diferente. Eu estou mandando flores, rosas, realmente de coração. Mas a cena também se monta, graças a Deus. O problema nosso, principalmente desse aqui que eu vos falo, de nós aqui, é que a maioria dos nossos não é dessas cenas bonitas, é do contrário. A gente pode não querer até matar, mas a gente já tem raiva, a gente continua tendo raiva, rancor, mágoa, isso tudo gera imagens fluídicas. É aquele do desenho dos quadrinhos que a gente tinha, o gibi, que aí o personagem pensava e tinha aquelas bolinhas e pensava. É aquilo, a imagem se cria, realmente. É o que está acontecendo. É por isso que ela está dizendo, pai, perdoa, porque o senhor está mandando pensamento. Responsabilidade do senhor. Né? A gente pode juntar muito bem, como sempre, gente, a obra de André Luiz com a obra básica. Isso. Aí ela vai falar para ele agora a consequência desse circuito fechado de ódio. Ela fala assim: a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda, que são irmãs dela, entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, os irmãos, né? Em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Então, ela está mostrando para ele também o resultado de tanta ganância, não é? Porque o pai e a mãe, no caso da Paulina, eles passaram a vida querendo ganhar cada vez mais. E deixaram, ela mesmo vai dizer daqui a pouco, e deixaram a desejar a educação moral dos filhos. Não é ela, não sei, ela não diz quando ela desencarnou, mas os 4 que ficaram, eles sofreram talvez mais essa situação, porque, ao que parece, na casa lá da Paulina, do pai e da mãe da Paulina, eles viveram só pro trabalho, só para a vontade de ter e mais ter dinheiro, né, no caso, e deixaram de lado a educação dos filhos. Depois ela vai falar um pouquinho mais. Né, Tereza, e as alegrias, aquelas pequenas alegrias do dia a dia em família, porque isso que também vale. Porque falta. Isso vai ficar impregnado, gente, pelo que Kardec fala, no perispírito. Porque Kardec diz assim, onde eu estava lendo ali na Gênesis, item 15, desse modo que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Bom, se vai repercutir, se ele mantiver esse pensamento aqui de incompreensão, de amargura e de ódio, ele vai ter prejudicando a quem? A ele mesmo em primeiro lugar, porque vai ficar impregnado no envoltório fluídico dele, que é o perispírito, o corpo espiritual. Ele vai reencarnar uma hora, vai ter que voltar. Se ele não insistir com esse pensamento, porque é livre-arbítrio dele, ele vai reencarnar com alguma problemática no corpo somático e em consequência disso, não é? Mas esse assunto é interessante, no próximo programa a gente vai comentar um pouquinho mais. Então, esse programa de hoje, a gente resolveu voltar a falar do mesmo assunto do programa passado, porque são detalhes, né? E como a gente sempre lembra, nós estamos estudando, não é? Então, próximo programa, vamos comentar mais um pouquinho. E estamos chegando ao final agora, agradecendo a todos pela companhia, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir. Um grande abraço a todos, Deus abençoe vossos lares. Fiquem em paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.